Nas profundezas das areias escaldantes de Gizé, jaz um mistério tão perturbador que os arqueólogos passaram décadas tentando entender por que o faraó Khefren os aterroriza. A descoberta de misteriosas estruturas de pedra na areia sugere que os egípcios eram, na verdade, muito mais engenhosos do que qualquer um imaginava. O que eles descobriram sobre os métodos de Khefren, suas realizações e as passagens secretas que ligam à esfinge abalou nossa compreensão das capacidades dos antigos egípcios. Teria sido uma das maiores cidades do mundo no terceiro milênio antes de Cristo. Mas onde ficava e onde estava toda a infraestrutura? As evidências sugerem que Khefren possuía conhecimento e poder que parecem quase impossíveis para sua época. Descubra por que o faraó Khefren deixou os arqueólogos aterrorizados, e as conclusões não são nada tranquilizadoras. A pedra que não deveria existir. O primeiro sinal de que algo estava profundamente errado com nossa compreensão do faraó Khefren surgiu em 1860, quando o arqueólogo Auguste Mariette fez uma descoberta que ainda hoje intriga a comunidade arqueológica. Escondida no templo do Vale de Khefren, em Gizé, enterrada sob séculos de areia e detritos, jazia uma estátua que jamais deveria ter existido. A figura sentada de Khefren não fora esculpida no calcário que a circundava, nem no granito que compunha outras estátuas reais da época. Em vez disso, foi esculpida em gneiss anortosítico, uma pedra rara, verde e brilhante, com veios brancos que a atravessam como relâmpagos congelados. O material cria um efeito sobrenatural, quase como se brilhasse por dentro sob certas condições de iluminação. A iridescência da pedra confere à estátua uma aparência quase sobrenatural que cativa todos que a veem. Mas eis o que aterroriza os arqueólogos. O gneiss anortosítico não existe em nenhum lugar perto de Gizé. A fonte conhecida mais próxima fica a mais de 965 quilômetros de distância, no coração do deserto da Núbia, a oeste da Segunda Catarata. Estamos falando de um dos ambientes mais remotos e hostis da Terra, mesmo para os padrões da antiguidade. A região é tão isolada que os levantamentos geológicos modernos exigem um planejamento de expedição extenso para que se possa chegar lá em segurança. A estátua pesa várias toneladas. Mover um bloco tão maciço por centenas de quilômetros de deserto e depois pelo Nilo até Gizé parece impossível, mesmo com os equipamentos modernos. Os desafios logísticos envolvidos em uma operação desse porte sobrecarregariam até mesmo as construtoras contemporâneas, que contam com caminhões, guindastes e sistemas de navegação por satélite. No entanto, de alguma forma, há 4.500 anos, os construtores de Khefren não apenas localizaram essa pedra rara, como também a transportaram por vastas distâncias para criar uma das esculturas mais perfeitas da história da humanidade. A descoberta de misteriosas estruturas de pedra na areia sugere que os egípcios eram, na verdade, muito mais engenhosos do que qualquer um imaginava. Como ninguém percebeu a impossibilidade do que estavam tentando fazer? A audácia do projeto sugere ou total confiança em seus métodos ou acesso a capacidades que os historiadores jamais documentaram. A escolha do material não foi aleatória. O gneiss anortosítico foi selecionado por propriedades específicas que realçavam o poder simbólico da estátua. A cor verde evocava temas de renascimento e vida eterna, centrais às crenças religiosas egípcias. A extrema dureza da pedra garantia que a escultura sobreviveria por milênios, sem sofrer erosão significativa. Mais importante ainda, a origem exótica do material demonstrava o poder real, capaz de alcançar os cantos mais remotos do mundo conhecido. Essa descoberta foi apenas o começo de um enigma que tem consumido os arqueólogos por décadas, pois se Khefren conseguia mover pedras de locais impossíveis, do que mais ele seria capaz?
A estátua permanece como prova de capacidades que parecem exceder o que qualquer civilização antiga deveria ter possuído. Com a visão extraordinária de um faraó, Khephren governou o Egito durante a Quarta Dinastia, período em que o antigo império atingiu seu auge absoluto. Sua pirâmide é a segunda maior de Gizé, e acredita-se que seu rosto esteja esculpido na própria grande esfinge. Mas novas evidências sugerem que seu verdadeiro poder se estendia muito além do que qualquer faraó antes ou depois dele jamais alcançou. Investigações arqueológicas revelaram uma amplitude de operações que desafia pressupostos fundamentais sobre as capacidades do Antigo Egito. O reinado de Khephren marcou o auge da tecnologia de construção de pirâmides. Seus construtores alcançaram uma precisão no corte, alinhamento e construção das pedras que não seria igualada por milhares de anos. As câmaras internas da pirâmide demonstram conhecimento matemático e habilidades de engenharia que levaram gerações para serem desenvolvidas. No entanto, os registros históricos sugerem que essas capacidades surgiram repentinamente e desapareceram tão rapidamente após sua morte. Escavações arqueológicas em seu templo no vale revelaram algo chocante. Não se tratava de uma única estátua. Era parte de um programa gigantesco que envolvia centenas de esculturas. Cada uma foi esculpida a partir de materiais provenientes dos cantos mais remotos do mundo conhecido. A logística necessária para coordenar um projeto dessa magnitude era de deixar qualquer um perplexo. Os trabalhadores precisavam ser organizados, alimentados, alojados e supervisionados a distâncias que representariam um desafio até mesmo para os gerentes de projeto modernos. Os construtores de Khephren tiveram que identificar pedreiras em locais tão remotos que expedições modernas tinham dificuldade em chegar até elas. Precisavam organizar equipes capazes de trabalhar nas condições desérticas mais inóspitas imagináveis. Depois, veio a difícil tarefa de mover blocos de várias toneladas por paisagens que matam viajantes despreparados em poucos dias. A coordenação necessária sugere sistemas de comunicação e organização que parecem impossíveis para o mundo antigo. O próprio Templo do Vale fornece evidências perturbadoras das capacidades avançadas de Khephren. A estrutura utiliza enormes blocos de granito encaixados com uma precisão medida em milímetros. As pedras não apresentam juntas de argamassa, mas permaneceram perfeitamente alinhadas por mais de 4.000 anos, apesar de terremotos, inundações e assentamento das fundações. As técnicas de construção empregadas continuam sendo um mistério que os engenheiros modernos lutam para reproduzir. Dentro do templo, os arqueólogos descobriram evidências de um complexo de oficinas onde as esculturas eram finalizadas após o transporte de pedreiras distantes. Marcas de ferramentas em peças inacabadas revelam técnicas de corte e polimento que exigiam conhecimento especializado das propriedades da pedra. As oficinas mostram evidências de sistemas de controle de qualidade que garantiam resultados consistentes entre dezenas de escultores trabalhando simultaneamente. Quanto mais os arqueólogos estudavam os projetos de Khephren, mais percebiam algo perturbador. Este faraó tinha acesso a conhecimentos e recursos que pareciam impossíveis para a sua época. A precisão do seu planejamento, a escala das suas operações e as técnicas avançadas empregadas pelos seus construtores sugerem capacidades que os historiadores ainda se esforçam para explicar. As evidências apontam para um nível de controle centralizado e expertise técnica que só voltaria a surgir na era industrial moderna. Mas o verdadeiro mistério ainda estava por ser descoberto. Escondido no deserto onde os trabalhadores de Khephren labutaram, em condições que deveriam ter tornado sua missão impossível. Segredos da pedreira no deserto. Seguindo o rastro da pedra, os arqueólogos chegaram a um dos lugares mais inóspitos da Terra. A pedreira, onde os construtores de Khephren trabalharam, fica em uma região tão remota e perigosa
que as expedições modernas precisam de navegação por satélite e extensas cadeias de suprimentos para sobreviver por alguns dias. A paisagem consiste em dunas intermináveis, afloramentos rochosos e salinas que se estendem até o horizonte, sem um único ponto de referência para guiar os viajantes. No entanto, as evidências espalhadas por essa paisagem hostil contam uma história que arrepia os arqueólogos até a alma. Blocos de pedra trabalhados jazem parcialmente enterrados na areia, com suas superfícies exibindo claros sinais de antigas marcas de ferramentas. A precisão desses cortes revela técnicas que ultrapassam os limites do que as ferramentas de cobre e bronze deveriam ter sido capazes de realizar. Alguns blocos apresentam evidências de terem sido moldados segundo especificações exatas antes do transporte, sugerindo um planejamento prévio que exigia conhecimento detalhado de seus destinos finais. Os implementos de bronze descobertos no sítio incluem ferramentas especializadas que não correspondem a nenhum modelo egípcio conhecido. Esses instrumentos foram claramente projetados para trabalhar as propriedades específicas do gneiss ortosítico, indicando que os artesãos de Khafren desenvolveram novas tecnologias especificamente para esse projeto. A sofisticação dos desenhos das ferramentas sugere um conhecimento metalúrgico que parece avançado para o período. Fragmentos de cerâmica encontrados por toda a área da pedreira trazem inscrições com o cartucho de Khafren, comprovando que equipes organizadas operaram ali por longos períodos. Mas a própria cerâmica conta uma história perturbadora. As cerâmicas apresentam sinais de produção em massa, utilizando técnicas padronizadas, sugerindo operações em escala industrial que exigiam centenas de trabalhadores especializados. A enorme quantidade de fragmentos de cerâmica indica operações que duraram anos, e não as breves expedições que os historiadores antes presumiam. Isso é chocante quando se considera o que a sobrevivência nesse ambiente exige. Não há fonte de água natural por quilômetros. As temperaturas frequentemente ultrapassam os 49 graus Celsius durante o dia e caem para perto de zero à noite. Tempestades de areia podem soterrar expedições inteiras sem aviso prévio. Serpentes venenosas e escorpiões tornam o acampamento perigoso até mesmo para viajantes experientes no deserto. No entanto, os trabalhadores de Khafren não apenas sobreviveram, como prosperaram, criando uma sofisticada operação de extração de pedra que funcionou por anos. As evidências se tornam ainda mais perturbadoras à medida que os arqueólogos escavam mais fundo. Encontraram vestígios de estruturas permanentes, sugerindo que os trabalhadores viviam no local durante meses seguidos. Não se tratavam de abrigos temporários, mas sim de edifícios projetados para proteger os habitantes de condições climáticas extremas. As técnicas de construção utilizadas nesses postos avançados no deserto demonstram um conhecimento arquitetônico explicitamente adaptado a ambientes hostis. As áreas de armazenamento contêm vestígios de recipientes com alimentos e água preservados, indicando cadeias de suprimentos que se estendiam por centenas de quilômetros no deserto. Os métodos de preservação utilizados demonstram um conhecimento sofisticado de ciência dos alimentos e gestão logística. O mais perturbador de tudo foi a descoberta de locais de sepultamento onde trabalhadores que morreram durante a operação foram enterrados com todas as honras, incluindo oferendas funerárias e cerimônias religiosas que exigiram a viagem de sacerdotes de cidades distantes. A escala da operação de Khafren, no deserto, sugere que ele dispunha de recursos e capacidades organizacionais que rivalizam com os de projetos industriais modernos. Mas como suas equipes moviam os enormes blocos de pedra extraídos daquele local inacessível? A resposta a essa pergunta revela evidências ainda mais perturbadoras de capacidades avançadas. As rampas que não fazem o menor sentido. No sítio arqueológico da Pedreira, os especialistas descobriram rampas de pedra esculpidas no solo do deserto, mas estas não se assemelhavam a nenhum sistema de transporte que já tivessem visto.
As rampas apresentam sulcos profundos e paralelos ao longo de todo o seu comprimento, estreitos demais para os trenós de madeira tipicamente associados à construção do Antigo Egito. A precisão desses canais sugere que foram esculpidos utilizando instrumentos de medição e conhecimentos de engenharia que parecem impossíveis para a época. As pinturas tradicionais de tumbas mostram estátuas enormes sendo movidas em trenós planos, puxados por centenas de trabalhadores, com água derramada na frente para reduzir o atrito. Essas imagens famosas moldaram a compreensão arqueológica dos métodos de transporte do Antigo Egito por mais de um século. Mas na pedreira de Khafre, no deserto, não há evidências da enorme força de trabalho que tal sistema exigiria. A ausência de evidências de métodos tradicionais de trabalho em massa obriga os arqueólogos a confrontar uma possibilidade perturbadora. Ou os trabalhadores de Khafre limparam seus sítios com uma minúcia sem precedentes, ou utilizaram métodos de transporte que exigiam muito menos pessoas do que sugerem as teorias tradicionais. Em vez disso, as misteriosas rampas com seus estranhos padrões de sulcos sugerem algo muito mais sofisticado e inquietante. Os canais são escavados com precisão, seguindo medidas específicas que parecem ter sido projetadas para um tipo particular de veículo de transporte. Os sulcos mantêm profundidade e espaçamento consistentes ao longo de quilômetros de terreno desértico, indicando sistemas de controle de qualidade que garantiam a padronização em toda a rede de transporte. O sistema de rampas se estende por quilômetros pelo deserto, acompanhando os contornos naturais e conectando-se ao que parecem ser áreas de estocagem, onde os blocos eram preparados para o transporte. Essas áreas de apoio mostram evidências de sofisticadas operações de trabalho em pedra, onde blocos brutos extraídos de pedreiras eram moldados em formas precisamente medidas antes do transporte. A precisão da engenharia envolvida sugere que os construtores de Khafre possuíam conhecimentos de matemática e construção que os historiadores ainda estão tentando compreender. A análise detalhada da construção da rampa revela princípios de engenharia que só seriam formalmente documentados séculos depois. As inclinações seguem ângulos ideais para a movimentação de cargas pesadas, minimizando a erosão e as necessidades de manutenção. Sistemas de drenagem previnem danos causados pela água durante cheias sazonais. Estruturas de suporte garantem a estabilidade sob cargas maciças. O nível de sofisticação da engenharia indica o acesso a métodos analíticos que parecem impossíveis para os construtores da antiguidade. Ainda mais misterioso é o fato de as rampas conduzirem a cursos de água sazonais que se conectam ao sistema do rio Nilo. Isso sugere que os engenheiros de Khafre desenvolveram uma rede de transporte integrada capaz de mover pedras maciças por terra e água, utilizando tecnologias que permanecem em grande parte desconhecidas. A coordenação necessária para sincronizar as operações de transporte terrestre e aquático em distâncias tão longas indica capacidades logísticas que rivalizam com as redes de navegação modernas. A descoberta dessas rampas obrigou os arqueólogos a confrontar uma possibilidade perturbadora. A civilização de Khafre possuía capacidades de engenharia avançadas que se perderam na história. As implicações sugerem que o desenvolvimento tecnológico humano pode não seguir os padrões progressivos que os historiadores presumiram. Segredos ambientais. Evidências ambientais revelam outra camada das conquistas aparentemente impossíveis de Khafre, deixando os arqueólogos profundamente intrigados. Dados climáticos de 4.500 anos atrás mostram que a região ao redor da pedreira era drasticamente diferente do ambiente desértico e hostil de hoje. Compreender essas condições torna as operações de Khafre ainda mais impressionantes e perturbadoras. Durante o reinado de Khafre, existiam fontes de água sazonais onde hoje só há areia. Pesquisas paleoclimáticas indicam que o Saara
experimentava fases úmidas periódicas que criavam lagos e rios temporários em vastas áreas. Essas fontes de água surgiam de forma previsível durante estações específicas, criando oportunidades para operações de transporte de longa distância. Os planejadores de Kefren não apenas conheciam esses padrões sazonais, como também estruturaram toda a sua operação em torno deles. A presença de água subterrânea rasa permitiu a construção de poços perto da pedreira, fornecendo o abastecimento de água necessário para a continuidade das operações. Evidências arqueológicas demonstram que esses poços foram projetados com um conhecimento sofisticado da hidrologia do deserto. Poços revestidos de pedra atingiam profundidades precisas, calculadas para acessar a água subterrânea sem causar desmoronamentos ou contaminação. A construção do poço demonstra um conhecimento geológico que parece avançado para construtores da antiguidade. Mais importante ainda, o Wadi Tushka, um curso d'água sazonal que se conecta ao Nilo, armazenava água suficiente durante os períodos de cheia para transportar cargas pesadas. Esse corredor de transporte natural existia apenas em épocas específicas do ano, quando as águas do Nilo inundavam os vales desérticos. O momento certo tinha que ser perfeito, exigindo que os planejadores de Khafre coordenassem as operações de extração com os ciclos hidrológicos que ocorriam a centenas de quilômetros de distância. Os engenheiros de Khafre não apenas se adaptaram ao ambiente, como planejaram toda a operação com base no conhecimento preciso dos padrões hidrológicos sazonais. O momento certo tinha que ser perfeito, coordenando as operações de extração com os níveis da água, os ciclos de cheias e as janelas de transporte que ocorriam apenas em épocas específicas do ano. O nível de previsão ambiental exigido sugere um conhecimento meteorológico que só seria formalmente desenvolvido nos tempos modernos. A coordenação torna-se ainda mais impressionante quando examinada em detalhe. A extração de pedra tinha de começar meses antes das cheias sazonais para garantir que os blocos estivessem prontos para o transporte durante os breves períodos em que os níveis de água eram suficientes. Equipes de trabalho precisavam ser posicionadas em vários locais ao longo da rota de transporte, para facilitar as transferências entre os modais de transporte terrestre e aquático. As cadeias de suprimentos tinham que entregar alimentos, ferramentas e materiais por vastas distâncias, com um cronograma que garantisse a chegada dos recursos precisamente quando necessários. O nível de planejamento ambiental exigido sugere que a civilização de Kefren possuía conhecimentos meteorológicos e hidrológicos que não seriam igualados no Egito por séculos. Eles compreendiam as complexas relações entre clima, ciclos da água e logística de transporte, de maneiras que lhes permitiam executar projetos em vastas distâncias. Esse conhecimento parece ter sido desenvolvido especificamente para os projetos de Kefren e desapareceu completamente após sua morte. Os registros climáticos mostram que as condições ambientais que possibilitaram as operações de Kefren existiram apenas por um breve período. Dinastias anteriores e posteriores não poderiam ter executado projetos semelhantes porque as fontes de água necessárias não existiam durante seus reinados. Isso sugere que os planejadores de Kefren compreendiam os padrões climáticos de longo prazo e programaram suas operações para aproveitar as condições ideais que ocorreram apenas durante seu período específico. Esse domínio ambiental torna-se ainda mais perturbador quando combinado com evidências de suas capacidades de construção. Os construtores de Kefren conseguiam prever as condições climáticas sazonais com anos de antecedência, planejar logística complexa em torno de ciclos naturais e executar projetos gigantescos com uma precisão que os planejadores modernos têm dificuldade em igualar. As implicações sugerem o acesso a capacidades analíticas que parecem impossíveis para civilizações antigas. A conexão com a Esfinge. Os mistérios que envolvem o faraó, Kefren, vão além de seus métodos aparentemente impossíveis de transporte de pedra. Investigações recentes revelaram evidências de passagens secretas sob a Esfinge.
túneis que podem conectar-se ao complexo de construções de Kefren, em Gizé. Essas descobertas acrescentam uma nova dimensão perturbadora às questões sobre as verdadeiras capacidades de Kefren e a extensão de seus projetos de construção. A própria esfinge apresenta o rosto de Kefren, segundo a maioria das análises arqueológicas. A construção do monumento exigiu a movimentação de enormes quantidades de calcário e demonstra a mesma engenharia de precisão encontrada em seus outros projetos. Mas sob a superfície familiar, encontram-se evidências de câmaras e passagens ocultas que sugerem que a esfinge era muito mais complexa do que uma simples escultura. Relatos históricos de 1837 descrevem uma escavação francesa que supostamente descobriu uma entrada secreta sob a esfinge, testemunhada pelo coronel Howard Weiss. Esses relatos representam a descoberta de uma passagem que leva a câmaras subterrâneas, mas as descobertas teriam sido mantidas em segredo e ocultadas em relatórios oficiais que permanecem classificados até hoje. Os motivos para tal sigilo tornam-se perturbadores quando analisados em conjunto com as outras realizações consideradas impossíveis por Kefren. Radares modernos de penetração no solo detectaram vazios anômalos sob a esfinge e por todo o planalto de Gizé. Esses espaços subterrâneos sugerem uma rede de túneis e câmaras que poderiam conectar a esfinge às pirâmides e outras estruturas de maneiras que alterariam fundamentalmente nossa compreensão do projeto do sítio. Os sinais de radar indicam espaços ocos que se estendem muito além do que a arqueologia de superfície revelou. Estudos acústicos recentes detectaram padrões de eco que sugerem grandes câmaras subterrâneas sob a esfinge. Testes de transmissão sonora revelam espaços vazios que parecem ter sido construídos artificialmente, em vez de cavernas naturais ou formações erosivas. As propriedades acústicas sugerem câmaras projetadas para fins específicos, possivelmente incluindo armazenamento, oficinas ou funções cerimoniais. Se tais passagens existirem, representam mais um exemplo das avançadas capacidades de engenharia de Kefren. Criar túneis subterrâneos estáveis no solo arenoso de Gizé exigia um conhecimento sofisticado de geologia, engenharia estrutural e técnicas de construção que pareciam impossíveis para os construtores da antiguidade. Os túneis precisariam ser reforçados para evitar desabamentos, impermeabilizados para resistir a inundações e ventilados para permitir a ocupação humana. A possível conexão entre a esfinge e outros projetos de Kefren sugere que sua verdadeira visão para Gizé era muito mais complexa e ambiciosa do que os historiadores imaginavam. Esses não eram monumentos isolados construídos ao longo do tempo. Eles podem ter sido projetados como componentes integrados de um enorme complexo subterrâneo. As estruturas na superfície poderiam representar apenas a porção visível de um projeto de construção muito maior que se estendia profundamente sob um planalto. As evidências sugerem que o acesso a essas áreas subterrâneas era restrito e controlado. Apenas indivíduos específicos teriam conhecimento das passagens e câmaras, o que explica por que sua existência permaneceu secreta por milhares de anos. A ligação com a esfinge adiciona mais uma camada ao mistério de por que os arqueólogos consideram Kefren tão aterrorizante. Seus projetos não eram apenas conquistas individuais impressionantes. Eles podem ter sido componentes de um complexo integrado que demonstra capacidades de planejamento e construção que excedem o que qualquer civilização antiga deveria ter possuído. O terror do conhecimento perdido. A verdadeira razão pela qual o faraó Kefren aterroriza os arqueólogos não é sobrenatural. São as implicações de suas conquistas para nossa compreensão da civilização humana. Suas capacidades sugerem que existia conhecimento avançado no Antigo Egito, conhecimento esse que se perdeu completamente na história. O terror
reside em reconhecer que as sociedades humanas podem alcançar capacidades notáveis que desaparecem sem deixar vestígios, restando apenas evidências enigmáticas para as futuras gerações ponderarem. Imagine que Quefren fosse capaz de organizar operações em escala industrial por centenas de quilômetros, coordenar logística complexa com precisão sazonal e alcançar um domínio técnico incomparável a qualquer outra capacidade de sua civilização. Essa questão intriga os pesquisadores que estudam as evidências, pois sugere que o desenvolvimento tecnológico humano não segue os padrões progressivos que os historiadores presumiram. Sítios arqueológicos por todo o Egito contêm descobertas anômalas que fazem mais sentido quando analisadas sob a perspectiva das capacidades avançadas de Quefren. A engenharia de precisão aparece em estruturas que antecedem o conhecimento matemático supostamente necessário para projetá-las. A matemática sofisticada surge em plantas arquitetônicas criadas antes que tais princípios matemáticos fossem formalmente documentados. Sistemas organizacionais complexos aparecem em projetos que os historiadores presumiam terem sido construídos utilizando métodos de trabalho simples. Os padrões perturbadores sugerem que capacidades avançadas surgiram, floresceram e depois desapareceram completamente ao longo da história do Egito Antigo. O reinado de Quefren representa um exemplo de picos tecnológicos que superaram o que os períodos anteriores e posteriores alcançaram. O conhecimento necessário para tais conquistas parece ter existido isoladamente. Sem o desenvolvimento gradual que caracteriza a maior parte do progresso tecnológico, as evidências dos projetos de Quefren revelam capacidades que desafiam pressupostos fundamentais sobre as civilizações antigas. Os métodos organizacionais, o conhecimento técnico e as capacidades analíticas documentados em suas realizações superam o que os historiadores atribuíram a qualquer sociedade pré-moderna. As implicações obrigam os pesquisadores a confrontar questões incômodas sobre conhecimentos e tecnologias perdidos. O terror vai além do simples reconhecimento das capacidades perdidas. Se o conhecimento avançado pode surgir e desaparecer sem deixar vestígios, o que isso significa para nossa compreensão do desenvolvimento humano? As conquistas de Quefren sugerem que a civilização não progride de forma linear, como os historiadores presumiam. Capacidades avançadas podem surgir repentinamente, florescer brevemente e depois desaparecer por completo, deixando apenas vestígios misteriosos para os futuros arqueólogos decifrarem. As tentativas modernas de replicar as realizações de Quefren, utilizando ferramentas e métodos da época, invariavelmente ficam aquém dos resultados obtidos por seus construtores. Isso sugere que seus trabalhadores possuíam conhecimentos e técnicas que permanecem desconhecidos, apesar das extensas investigações arqueológicas. A discrepância entre o que os historiadores acreditam que os antigos egípcios eram capazes de realizar e o que Quefren, de fato, alcançou, continua a aumentar à medida que novas evidências são descobertas. A realidade perturbadora é que o desenvolvimento tecnológico humano pode não seguir a progressão linear que os historiadores presumiram. Capacidades avançadas podem surgir, florescer e depois desaparecer completamente, deixando apenas evidências intrigantes para as civilizações futuras ponderarem. As conquistas aparentemente impossíveis de Quefren representam um exemplo de ápices que superaram o que os períodos anteriores e posteriores conseguiram alcançar. As implicações vão muito além da egiptologia. Se a civilização de Quefren possuía conhecimentos que se perderam, que outras sociedades antigas alcançaram capacidades que excedem o que os historiadores reconheceram? O padrão sugere que o desenvolvimento humano inclui altos e baixos que as narrativas históricas tradicionais ignoraram completamente. O legado de Quefren nos força a confrontar questões incômodas sobre conhecimento perdido, tecnologias esquecidas e a possibilidade de que civilizações antigas tenham alcançado muito mais do que a arqueologia tradicional reconheceu.
Suas conquistas aparentemente impossíveis erguem-se como monumentos ao potencial humano perdido no tempo, deixando os arqueólogos aterrorizados com as implicações do que mais pode ter desaparecido sem deixar vestígios. Que outros segredos jazem enterrados sob as areias, à espera de perturbar nossas confortáveis suposições sobre o passado? E se tais capacidades avançadas existiam há 4.500 anos, o que aconteceu com o conhecimento que as tornou possíveis?